Sequência de imagem plenária. Tribunal Regional Eleitoral não passa em magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 60ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Estou vendo que temos aqui por videoconferência a doutora Procuradora, doutora Sara, doutora Juíza Keila Gutzig e os demais aqui presentes. Submeto à apreciação de todos a ata da 59ª Sessão Judiciária Ordinária de 19 de agosto de 2025, ontem. Não percebo nenhum óbice, então declaro aprovada. Juiz Normando Souza é branco. Está em pauta hoje, no julgamento, um agravo regimental no cumprimento de sentença 0601-706, que é de relatoria do doutor juiz Agostinho Silvério e está sendo retirado porque ele teve um impedimento de ordem institucional. Em mesa, o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais 0600-505, dígito 09, de 2024, origem Pracuúba, a juíza relatora Paola Santos e o recorrente Ministério Público Eleitoral, o recorrido Marcelo Marçal Costa Alves, advogadas Gláucia Costa Oliveira e Lorena Andrade de Carvalho. Serão juízes Dr. Galiano Sei, Dr. Alex Lamy, doutora Keila Utzig, juízes vogais, obviamente, e a procuradora, doutora Sara Cavalcante. Há um pedido de sustentação oral, doutora Gláucia, a senhora dispõe, então, do prazo regimental? Permanece o foco no juiz Normando Souza. Ele olha em direção ao auditório. Ela que fala primeiro. Agora ele olha em direção à secretária judiciária, Milene Lages, imagem ampla do plenário. Sim. Com a palavra, a doutora Paola Santos, relatora do processo. Obrigada, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, ilustre procuradora regional eleitoral, Foco na juíza a todos Paola que nos Santos, acompanham branco, de cabelos virtualmente claros, e também lisos, presencialmente, longos, ilustres advogados aqui, presentes, boa tarde. Os Barra autos de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença prolatada pelo juízo da primeira zona eleitoral, que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas de campanha de Marcelo Marçal Costa Alves, que concorreu ao cargo de vereador nas eleições de 2024. O recorrente afirmou, em síntese, que a sentença tratou a ausência do relatório de utilização de combustível como falha meramente formal, porém, constitui irregularidade grave e insanável, na medida em que compromete a rastreabilidade e a veracidade das contas. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar as contas desaprovadas e determinar a restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 4.291. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não provimento do recurso em razão da integral comprovação do gasto com combustível. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Com a palavra, doutora Sara Cavalcante, procuradora do Ministério Público Eleitoral. Imagem ampla do plenário. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos magistrados, só uma questão de ordem, excelência, tendo em vista a natureza do processo, a primeira a falar não seria a prestadora de contas? Que aqui o recorrente é o Ministério Público Eleitoral, doutora. Mas, certo. Excelências, no caso dos autos, em brevíssima síntese,
se trata de uma violação da normativa instituída a fim de garantir a rastreabilidade e a sustentabilidade das contas no que toca aos gastos eleitorais de combustível. A matéria é muito simples e não está em debate as circunstâncias de não ter sido levado aos autos pelo prestador de conta os relatórios que a resolução 23.604 exige, bem como os outros documentos. Foram, de fato, apostados apenas as notas fiscais relativas à compra, à aquisição do combustível. A ausência dos demais documentos que são exigidos pela resolução se deu, segundo a prestadora de contas, por ausência por uma circunstância vinculada à própria dificuldade de se produzir esses materiais por causa das longas distâncias que são percorridas para a realização desse gasto. O Ministério Público Eleitoral, neste ponto, verifica que não existe nenhuma forma, nenhuma previsão que pudesse, a partir dessa resolução 23.604, que pudesse excluir a responsabilidade da prestadora de contas, mesmo dentro das circunstâncias por ela trazidas, e também não entende que as grandes distâncias que são percorridas e os gastos de combustíveis a elas vinculadas evidenciam ou trariam qualquer dificuldade para a produção de um material que é muito, muito pertinente e muito importante para garantir a fiscalização adequada do recurso público que é investido na campanha. Portanto, ao que parece, em breves linhas, é que existe uma circunstância de fato que é dada, que é a não apresentação desse material. Esta circunstância não está posta em litígio nos autos, ela é reconhecida pela prestadora de contas e também não existe, na perspectiva legal, nenhuma norma que pudesse reduzir a responsabilidade da prestadora em apresentar tais documentos. Então, com essas considerações, reitera a necessidade da apresentação destes documentos e os destaca como essenciais para que se garanta a sindicabilidade do recurso público em todas as prestações de contas. Com isso, reitero os termos do parecer que foi juntado aos autos. Certo. Agora sim, doutora Gláucia, fique à vontade para usar da palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, senhor presidente, em exercício, doutor Normandes, demais membros dessa casa, doutora Paola, relatora, aos colegas advogadas que se encontram presentes nesse seminário, servidores desta casa, toda procuradora e aqueles que nos assistem no canal do YouTube. Reiteradamente, essa casa vem discutindo em relação à prestação de contas, precisamente com os gastos relativos ao consumo com o gasto de combustível. No caso dos autos, Excelência, aqui foi bem colocado nos autos, efetivamente, os documentos apresentados justamente para aquele setor técnico que faz análise da prestação de contas, com notas fiscais, com os contratos executados e dos carros que prestaram serviços, que utilizaram durante o período da campanha. Esses gastos, efetivamente, eles estão comprovados nos autos. Tanto é que tem o parecer preliminar e o parecer final, aonde diz que os gastos nos combustíveis, apesar da falha da inexistência daquele relatório preciso com os horários, o uso do combustível, né, apesar de haver esse deslocamento de longa distância, ele não sanou a regularidade em sua totalidade, mas sim parcialmente, o que não caracteriza um prejuízo para análise da conta, para que possa ser desaprovado, até porque, através das contas bancárias, você consegue comprovar que houve o gasto, que há contratação, que há o uso da nota fiscal, que também é um meio idôneo de comprovação. E dentro desse plenário, a gente já tem informado que o município de Pracuba ele tem as suas particularidades, não é só a longa distância, é um único posto de combustível que fica no início da cidade. O município fica um pouco mais adentro, alguns quilômetros, e o único posto de combustível ele fica na rodovia. Então, esse gasto com combustível, sim, ele foi comprovado dentro dos autos, através das notas fiscais, com contratação de veículos, postos, isso, e o parecer ele
diz que não foi sanado na sua totalidade, mas sim na sua parcialidade, o que não compromete o princípio da economicidade. E dentro deste tribunal tem vários julgados, inclusive um julgado do desembargador Agostinho Silvério, dentre outros desembargadores que têm analisado a prestação de contas nesse sentido. E o que contra as razões do recorrido requer a manutenção da sentença de primeiro grau, na qual julgou a prestação de contas aprovadas com ressalva do candidato. Sem mais delongas, Excelência, o que reitero o nosso pedido de contra-razões para a manutenção da sentença de primeiro grau. Imagem ampla do plenário. Devolvo a palavra à nobre relatora. Conforme relatado, trata os autos de recurso interposto pelo órgão ministerial contra a sentença, que, embora tenha reconhecido... Doutora, sobre a admissibilidade... Que ele preenche todos os pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Acho que não tem nenhuma divergência, né? Então, a senhora pode prosseguir no mérito. Obrigada. Retomando aqui, conforme relatado, trata-se os autos de recurso interposto pelo órgão ministerial contra a sentença, que, embora tenha reconhecido a ausência de relatório de utilização de combustível, reputou a irregularidade como meramente formal e aprovou com ressalvas as contas de campanha de Marcelo Alves. Acerca do tema, o artigo 35, parágrafo 11, a linha B da Resolução 23.607 de 2019, é expresso ao determinar a exigência da apresentação do referido relatório. Contudo, no caso dos autos, em relação às despesas com combustível, verifica-se que o então candidato gastou um total de R$ 4.291 e apresentou nota fiscal, comprovantes de pagamento emitidos por instituição bancária. Demais disso, em nota explicativa, detalhou que os valores dispendidos são decorrentes de gastos realizados no período de 20 de setembro a 5 de outubro de 2024, conforme contrato de locação de veículo pelo candidato, o que corresponde a todo o período da campanha eleitoral. O mencionado contrato de locação de automóvel com motorista também foi devida e tempestivamente apresentado, conforme se verifica no registro de ID 5254449. Não obstante, extrai-se ainda dos autos que a quantidade de combustível adquirido pelo prestador de contas, 700 litros, representa uma média de 15,55 litros de combustível por dia de campanha, 45 dias, o que configura um gasto razoável, considerando-se os deslocamentos necessários para a realização de campanha no município de Pracuúba, o qual conta com localidades mais afastadas da sede da municipalidade. Nesse sentido, deve-se reconhecer o acerto da sentença ao consignar que, conquanto uma peça de relatório formalmente considerada não tenha sido apresentada, a omissão parcial das informações requeridas pela norma de regência não inviabilizou a fiscalização das contas, porquanto, dos documentos constantes nos autos, é plenamente possível a averiguação da licitude da despesa, dos pagamentos e do regular emprego e utilização do combustível adquirido, além do respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, economicidade e modicidade. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto e mantenho integralmente a sentença prolatada. É como voto. Certo. Como vota o juiz, doutor Galeno Sei? Com a relatora, senhor presidente. Como vota a doutora Alex Lamy? Com a relatora, senhor presidente. Como vota a doutora Keila Utzig? Com a relatora. Bom, então, o Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, conheceu o recurso e, no mérito também, de forma unânime, negou-lhe provimento nos termos do voto da juíza relatora. Bom, esse era o único processo em mesa. Não havendo outros processos, eu declaro encerrada a sessão judiciária e já vendo que na data de amanhã está marcada a nova pauta, nova sessão, eu convoco todos os colegas. Estou por encerrado entre os trabalhos. Recording stopped. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário, Tribunal Regional Eleitoral na posse das majestades.